alegramos. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que nos liberta, a palavra que nos restaura, a palavra que nos salva. Nós vamos agora colocar, queridos, a nossa atenção focada na palavra. A palavra é Jesus. A palavra é ela que nos liberta, que nos restaura, que nos limpa, que nos confronta, que trata conosco. Acho que tá bom. Eu estou me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estou achando bom. Porque é ruim quando a gente não se ouve bem, né? Às vezes a gente quer gritar, falar alto, deixa que está bem estranho. Mas se eu gritar, vocês não estranham não, viu? Aqui cada um tem um jeito, amém? E Deus é bom. Vocês estão bem, gente? E aí vocês ficaram esse final de semana, estão celebrando esse final de semana? Nós chegamos a um domingo que é um culto de celebração. Você tem motivo para celebrar? É preciso perguntar isso. Você tem o que celebrar? Você se alegra de poder ter motivos para celebrar, queridos? A gente, sabe, uma das coisas que transforma a nossa vida é a gente sempre se lembrar de onde a gente já saiu e o que a gente já conquistou. E a gente celebra. Celebra essa semana, queridos, porque a próxima que vai vir, você também vai ter motivos para celebrar, sabe? E a gente tem que comemorar os pequenos resultados toda semana. Então lembra, nós estamos aqui no culto de celebração. A gente veio celebrar o quê? A vida que nós tivemos durante essa semana. E hoje não está começando uma semana? Não é? Hoje não começa uma nova semana? Hoje é o primeiro dia da semana. E nós tiramos esse primeiro dia para celebrar o Senhor. Dizer, Senhor, eu creio que essa semana que está começando vai ser melhor do que aquela que passou. Amém? E assim a gente vai avançando de um degrau de glória para outro degrau de glória. A Bíblia fala que a nossa vida, ela vai ser como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Então, creia que essa semana que está começando, ela vai ser melhor do que aquela que nós vivemos, que já passou. Certo, gente? Então, com essa expectativa, com essa consciência de celebração mesmo, quero que você marque, hoje eu estou celebrando. E se lembre de motivos para celebrar. Na verdade, você nem precisa se lembrar, porque eu vou te dar motivos para celebrar. Eu vou trazer uma palavra da parte de Deus, que você vai ficar simplesmente saltitando. Se eu não vi você saltitando, é porque você não entendeu. Aí eu vou falar de novo. Vocês entenderam? Porque, queridos, o que a palavra tem para nos dizer hoje, e eu quero que você diga, Natália, antes que você faça aquela pergunta, que palavra é essa que ela fala? Será que é uma palavra mágica, tipo a da abracadabra? Não, queridos, é a palavra de Deus. Cadê essa Bíblia? Você trouxe sua Bíblia? Quero ver quem está com Bíblia aí. Não pode ninguém ficar sem Bíblia. Cadê a sua? Todo mundo está com Bíblia? Então, ninguém pode ficar sem Bíblia. Se não tiver, ali tem Bíblia sobrando. Então pode ter no celular também, assim, né? E aí você pega a sua Bíblia e você vai dizer assim, você vai trazer essa consciência. Diga, a palavra é Jesus falando comigo. Você acredita nisso? Amém. Na sua Bíblia lá em cima está escrito palavra de Deus, autor, Deus. A Natália, foi Deus que escreveu? Foram homens inspirados por ele, e ele que mandou escrever a Bíblia. Então essa palavra, querido, que você tem nas mãos, mesmo tendo passado por algumas reformas de linguagem, porque a língua é viva, e uma palavra que a gente fala hoje, há muito tempo ela existia uma palavra que a gente nem conhece hoje. Então precisou passar por uma reformulação de linguagem, mas o teor da Bíblia é o mesmo. Vocês entendem? Só passou por uma atualização para que a nossa compreensão fique melhor, mas é o mesmo conteúdo, é a mesma palavra. Você confia, porque tem gente que fica todo desconfiado, dizendo nada. Eu acho que esse negócio que vocês acreditam aí, foram homens comedores de feijão que escreveram, e foram mesmo, gente que nem eu e você, só que inspirados por Deus, amém? Então a gente tem que acreditar na veracidade da Bíblia. Se você não acreditar na veracidade da Bíblia, você não precisava nem estar aqui, porque aqui a gente só fala de Bíblia, amém? Tudo daqui é Bíblia, 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 queridos. A única segurança
temos e que você vai a uma igreja e você ouve a verdade, é a Bíblia. Porque se eu prego uma coisa, você vai a outra igreja, alguém prega outra coisa, aí você diz, e agora? Eu fiquei agora confusa. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Qual é a certeza que nós temos? A palavra inerrante de Deus. Ela não contém erro. Ela é absoluta, verdade absoluta, de modo que nós podemos agarrar, confiar e nos deleitar nela, porque ela é a verdade eterna. Sabe de uma coisa? Quando tudo isso acabar, quando este mundo acabar, quando este céu não existir mais, que Deus vai fazer um novo, sabe o que é que vai estar reinando para sempre? A palavra. O céu, a terra vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Eu não sei você, mas quando eu descobri que tinha uma coisa que era firme, que não mudava, que pode vir um plano de governo diferente, pode mudar um presidente, pode mudar seja quem for, tudo muda hoje, pode vir pandemia, pode vir todo tipo de mudança, mas a palavra de Deus permanece a mesma e que a gente pode se agarrar. Eu me alegrei demais, porque a gente fica muito ansioso e muito inseguro na vida, achando, e agora? Será que eu vou ter emprego o ano que vem? Será que o governo que vai entrar vai assistir a gente, vai cuidar da gente? Mas, queridos, tem uma palavra que, se você colocar a sua confiança, sabe, tudo ao seu redor pode estar pintado de bagunça, mas na sua vida vai estar permanecendo a segurança da palavra de Deus. E eu não sei você, mas o mundo não está desesperado, cheio de ansiedade, tomando remédio ansiolítico, porque eles não sabem que tem algo eterno e seguro com que se agarrar. Mas a gente tem em quem se agarrar, alguém que não muda, que não falha. A Bíblia diz que Deus, ele não tem uma sombra, ele não varia jamais, ele é eterno, pleno. Então, queridos, de todas as coisas que nós precisamos prestar atenção, dedicar tempo e atenção à palavra de Deus. Amém? Bíblia, querido, não importa qual é a versão que você tem, se você ouvir, se você ler, se você acreditar, ela é verdade para você. Amém? Tudo bem até aqui? Essa rápida introdução que eu fiz, tudo legal? Todo mundo com a sua Bíblia na mão, pronto para a gente decolar? Então aperta o cinto aí, ó, bota todo lugar, que Deus está falando comigo, com você hoje. Hoje é que dia? Dia 25 de setembro de 2022. Deus está falando comigo e com você hoje aqui. É a palavra dele que está falando comigo e com você. Certo, gente? Então não fica pensando assim, é só a mulher ler na Bíblia. Não. É Deus falando com a gente. A gente só tem essa consciência. Estava ouvindo a Rossana Lira, ela falando assim, é uma ministra, e ela disse assim, sabe por que tem gente que se levanta no meio do culto e dá as costas na hora que alguém está pregando? Porque ela não tem certeza que é Deus que está falando. Porque se você tiver certeza que é Deus que está falando, você não se levanta e dá as costas para Deus. Será que você faria isso? Deus, fala comigo. Aí Deus se materializa aqui em pessoa. Aí ele estava falando com você, dando instruções. Você ia assim, não, peraí, Deus, que eu vou beber água. Ia ou não ia? Ia não, porque se você sabe que Deus é a autoridade máxima, você vai dar toda a atenção para Ele. E se você sabe que a palavra de Deus é Deus falando, Ele e a sua palavra são a mesma coisa, não muda. Eu acho que Deus lá no céu é uma coisa e aqui na palavra Ele é outra. Não, Ele é a mesma coisa. Então, quando você se relaciona com a palavra, esse livro que você tem ele aí, ele fechado, ele é um livro como outro qualquer. Agora, quando você abre ele e você compreende, é a palavra de Deus, e você reverencia, e você inclina o seu ouvido, e você não permite que nada atrapalhe, então você começa a se relacionar com ele diferente. Vocês entenderam isso? Gente, é diferente. Você começa a honrar essa palavra. E essa palavra, deixa eu lhe dizer, ela é viva. E ela não é só viva, ela é eficaz para penetrar lá no íntimo do seu ser e descobrir aquilo que você está precisando e prescrutar as mais profundas das suas entranhas. E ela traz lá à tona coisas que você diz, oxe, o culto foi todo para mim. Era eu que sabia da sua vida? Não, era Ele que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus. É Ele que conhece a gente, Ele que sabe
quais são os seus motivos de oração, Ele que sabe quais são as suas angústias, Ele sabe quais são as suas necessidades, é Ele que conhece aquela oração íntima que você faz que ninguém vê, Ele vê. Então Ele traz instruções para suprir você a sua necessidade. Amém? Com essa introdução, querido, abre o seu coração, nós vamos falar a palavra de Deus. E nós vamos ler Gálatas capítulo 5. Abra aí o capítulo 5 de Gálatas, por favor. Livro de Gálatas. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Amém? Liberdade. Quem aqui quer ser livre? Eu vou ensinar para você, através da palavra de Deus, como viver livremente. Mas é livre mesmo, de tudo quanto é coisa que prende. Livre de opressão, livre de condenação, livre de aprovação, livre das necessidades, das coisas naturais do mundo que oprime a gente. Então, como é que eu faço para viver livre? E eu fiquei meio abestalhada, pedindo ao Senhor: Senhor, me mostra um exemplo, uma figura de liberdade plena. Ele disse Jesus. Eu digo: tinha esquecido Jesus. Mas a gente vai aprender hoje. Você já chegou lá em Gálatas 5? Queridos, eu estou numa versão. Vou ler aqui numa versão que vai ficar, eu não sei qual é a sua deve ser Almeida, né? Deve ser Almeida a sua versão, mas nós vamos ler aqui, ó. Eu estou na NVT, a NVT é uma linguagem boa. Vamos ler. Sejam bem-vindos os irmãos, já pegue sua Bíblia, né? Os meninos já sabem. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, pegue seu aplicativo aí, se você trouxe um aplicativo do celular. Se você não tem, vê um jeito aí de sentar perto de alguém, para não deixe de ler, tá bom? Para você não deixar seu pensamento vagando, porque a gente perde muita coisa quando a gente deixa o nosso pensamento solto. Gálatas capítulo 5, começando lá no versículo 1, lá em cima diz assim, o título que está na minha Bíblia é Liberdade em Cristo. Tem liberdade aí para vocês? Também, né? Então diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os resgatará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o
atualizada, é uma paráfrase, diz assim: aqui vai o meu conselho, vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão os impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida e comunidade. Se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que eu venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento do coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor do que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Amém? Glória a Deus? Essa é a versão, a mensagem, ela é uma paráfrase maravilhosa, ela amplia o nosso conhecimento, ela dá um entendimento maior depois que você compreende no original. Muito importante ler a Bíblia na versão mais próxima da original. Geralmente as Almeidas são muito fiéis ao original. E esta aqui é uma paráfrase. Eugene, que é o autor dessa Bíblia, a Bíblia, a mensagem, ela é bem grossona assim, porque ela faz um comentário muito maior. E ele escreveu para a filha dele, ele escreveu para dar de presente a ela, mas é um comentário da Bíblia como um todo, e ela amplia o nosso conhecimento, ela atualiza, parece que está conversando com a gente, né? Assim, num papo bem descontraído. E ele vem apresentando o que aqui? Uma vida, dois aspectos de vida, um dominado pela natureza humana, né? Pelo esforço humano, e o outro dominado pelo Espírito. E eu quero contar para vocês que eu não sei se vocês sabem, mas eu creio que algumas pessoas já ouviram falar, até porque todos nós buscamos durante um tempo a religião para poder a gente se conectar com Deus. Foi ou não foi, gente? Lembra que a palavra religião, ela tem esse aspecto de religar. Vocês já observaram o significado da palavra religião? Se você for pesquisar, entra lá no Google ou em qualquer lugar que você queira ler um dicionário que diz o que significa religião. Religião é religar. A proposta da religião era religar as pessoas a Deus.
Tanto é que ela é originada da palavra religare, do latim. Amém? Amém. Então, quando nós buscamos uma religião, o que é que nós estamos querendo? Nós queremos nos voltar, encontrar de volta o caminho para Deus, nos conectar com Deus, não é assim? Só que, queridos, aconteceu que a religião ou as religiões humanas, presta atenção nessa definição que eu vou falar: religião humana, religiões humanas que buscam aspectos da vida natural, todas elas, as mais conhecidas. Quais as religiões? Lembra aí as religiões que você conhece, todas elas. Lembra aí de religião. Quando alguém diz assim, fulano ali é muito religioso, isso era para ser um termo bom, só que a religião se distanciou da capacidade de conectar as pessoas a Deus. Porque a religião, ela trabalha com rituais, coisas externas, aspectos exteriores. E a religião, ela fazia um esforço, ela dizia que as pessoas deveriam se esforçar para obedecer certas regras e realizar certos rituais para que assim elas pudessem se aproximar a Deus. Então a religião, ela ficou incapacitada de reconectar as pessoas com Deus. Estão compreendendo, gente? Eu creio que o Senhor vai nos trazer algumas instruções, mas logo Ele vai trazer aquilo que você precisa. Primeiro precisa colocar uma base, queridos, porque nós temos que entender as coisas, senão a gente não compreende fé. Nós não somos uma fé cega. A gente não crê em Deus, porque tipo um robozinho. Não! A gente tem que entender o que está fazendo. Vocês entendem isso? Então, para entendermos, a gente precisa de bases, de instruções, de orientações. Tudo bem? Então, quais foram das religiões que eu mandei você pensar aí? Lembra aí de uma religião? Vou citar algumas aqui. A maioria dessas religiões que eu vou citar, o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que você precisa realizar algumas coisas para você alcançar esse nível de conexão com Deus, que todo mundo anseia. Todo ser humano não anseia, gente, se conectar com Deus. Só que eles dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Diz ou não diz, gente? E é verdade, sabe por quê? Porque todo mundo um dia vai se encontrar com Deus. Só que tem gente que vai se encontrar com Deus como Pai, e outros vão se encontrar com Deus como juiz. E você sabia que o juiz não vai entender a sua causa, ele está ali só para julgar culpado, ou então inocentado. Mas Deus, como Pai, Ele vai receber você como filho. Aleluia. Por quê? Porque quem aceitou Jesus tem Ele como Pai. E quem não aceita Jesus tem Ele como juiz, aquele que só vai dizer a sentença. Vocês entendem? Então, se todos vamos estar, e todos os seres humanos anseiam se conectar com Deus, e eles buscam religiões, só que as religiões humanas, elas trazem aspectos do esforço humano. Preste atenção. O hinduísmo diz que se nós renunciarmos ao mundo e nos relacionarmos com o Espírito do Universo, nós encontraremos o caminho para a paz. Então eles fazem meditações, eles procuram viver uma vida separada, eles procuram viver uma vida, mas no esforço humano. Preste atenção. Eu estou falando das religiões. Tem que acompanhar o meu raciocínio. Você consegue se esforçar? Só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente termina o culto, mas você precisa sair daqui com um entendimento, para que o diabo não roube tudo que você aprendeu aqui e depois isso não se transforme em mais nada. Vocês entendem? Então o hinduísmo diz isso. O budismo diz que apresenta 8 princípios que devem obedecer para encontrar o caminho para a salvação. Eu não sei quais são, porque eu não fui pesquisar. Eu estava pesquisando de maneira geral. Então, cada um diz que você tem que se esforçar de uma forma. O judaísmo é uma religião, sim ou não, gente? Jesus nasceu no judaísmo, vocês lembram? Que os pais deles iam lá, os judeus, iam lá e obedeciam o quê? Qual era o sistema deles? Diz que se você obedecer à lei de Moisés, você seria salvo. Eram 613
Um menino que nasce no islamismo pequenininho, ele já decorou o Alcorão, já decorou aquelas regras, já decorou um monte de coisas. Aí sabe o que mais? O humanismo moderno diz, sabe o quê? Que a salvação pode ser alcançada por meio do serviço humanitário. Vamos cuidar uns dos outros, paz e amor e alegria, e a gente está tudo bem. Deus não é amor, Deus não só quer amor. Então, o humanismo moderno diz isso, é uma religião. Aí o povo diz assim, eu não tenho religião, eu gosto dessa história de que todo mundo não é filho de Deus, Deus não é amor. Então, aí isso é uma religião. E as pessoas querem viver e adotar essas filosofias, dizendo que isso são suficientes para salvá-las. E que se eu fizer assim, está tudo bem comigo. Só que o Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus, que é esse que nós estamos anunciando, ele diz, sabe o quê? Jesus já fez tudo isso aí. E agora você só precisa receber. Amém. Só que não dá igual. Porque o povo quer fazer um monte de coisa. Eles querem se esforçar, querem fazer regra, querem fazer um monte de coisa. Quer dizer que eu tenho que fazer o quê, pastor? Eu tenho que rezar durante tantas semanas de joelho, acender uma vela, fazer um monte de coisa para eu poder ter libertação? Não, para Deus me aceitar, pastor. Assim, para eu ser salva. Quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada, pastor. Minha filha, você tem que crer no sacrifício de Jesus. Creia no sacrifício de Jesus, no que Jesus já fez. Só isso, pastor. A pessoa acha que é pouco. Ela queria se esforçar bem muito, fazer um monte de coisas. Só que Jesus já fez. E agora o nosso trabalho é só crer e receber. Amém. Quem acha difícil? Você acha difícil? Você acha difícil receber o que Jesus já fez? Quem aqui acha? Não acha difícil, não? Tem certeza que não é difícil? Gente, vocês estão entendendo eu falando ou eu estou bagunçando a cabeça de vocês? Então, todo o sistema de obras, tudo isso, todas essas religiões são sistema de obras. Repete comigo, diga sistema de obras. Repete, diga esforço próprio. Só que Jesus já fez o esforço por nós. E agora? Como é que fica você? O que é que você acha disso? Já que ele já fez, o que é que você tem que fazer? Mas as boas novas do Evangelho é Jesus Cristo que já fez tudo por nós. É por isso que a palavra Evangelho, ela significa boas notícias. Repete comigo, boas notícias. O que é uma boa notícia, querido? É uma notícia que é boa. Estou sendo redundante, mas eu não consigo dizer outra coisa para boas notícias. Sabe, imagine aí alguém que vem, digamos que você morasse numa fazenda bem distante, que o único meio de comunicação era alguém que vinha trazer um recado, uma notícia. Não tinha os mensageiros que vinham ou montando um cavalinho ali, ou então ele vinha no seu sistema de transporte. Digamos que o correio, né, irmão Alberto, não existia nessa época, você não tinha como saber das coisas. Então precisava de alguém, um mensageiro, que viesse trazer as notícias, ou as notícias boas ou notícia ruim. Só que quem trazia uma notícia boa era um tipo de mensageiro, e quem trazia as notícias ruins era outro tipo de mensageiro. Então, quando as pessoas, principalmente o povo de guerras que ficava no acampamento, viam uma pessoa se aproximar, porque era estratégico, o caminho já ficava disponível para ver, ele via uma pessoa que vinha se aproximando, e o tipo de pessoa, a forma como ele se aproximava, as pessoas diziam: traz boa notícia, aquele ali. Esse pessoa que trazia boa notícia era chamado de evangelho, né, que é de onde se origina a palavra evangelho. E aí, o que acontece? Tinha outra pessoa que, quando vinha se aproximar, outro mensageiro, o modo dele vir, a forma como ele via, como ele se portava, o povo já dizia: não é boa notícia. A forma como ele veio, aquele mensageiro não traz boa notícia, eles já sabiam disso. Então, quando Jesus veio e começa e realiza, na verdade, a sua obra redentiva na cruz, agora ele disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado
salvo. E quem não crê já está condenado, porque todos nós estávamos condenados ao inferno, porque estávamos todos mergulhados no pecado. Então toda a humanidade já estava condenada. Não tinha ninguém que pudesse se salvar. Então agora ele é o Salvador daqueles que creem. Quem crê na boa nova que nós anunciamos e que anunciaram e chegou até nós, até os confins da terra, quem crê será salvo da condenação e colocado agora num outro reino, o reino de luz. É tirado do império das trevas, da condenação do diabo e colocado agora no reino de luz. Então, a boa notícia que a gente leva para o mundo que está preso nas trevas é o quê? Ei, Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Ei, as culpas que você tinha, lembra dos seus pecados? Jesus pagou. Você não precisa mais viver condenado. Se você aceitar Ele tira todo esse passado de condenação e Ele te dá uma vida nova. Ei, tá vendo essas enfermidades que você sabe que não tem cura? Por causa da desobediência, agora em Cristo Jesus Ele curou todas as doenças. Ei, tá vendo essa dificuldade que você tinha de prosperar? Porque uma das maldições do pecado era que as pessoas não podiam enriquecer, elas tinham que ser miseráveis. Então, olha, Jesus já te libertou da miséria. Ele já disse que você agora está livre para poder prosperar. Isso é boa notícia. Aleluia. Porque, queridos, condenado, o mundo já está. Então, o que é que alguém que está condenado precisa? De uma boa notícia, de libertação. Imagina alguém que está condenado aí para a forca, não sei se, né, mas nos Estados Unidos que tem pena de morte, nos países que tem pena de morte, eles estão no corredor da morte, que é aguardando o dia da execução. O que é que essa pessoa mais quer? Uma boa notícia, dizendo, olha, tudo que ele mais queria era que houvesse uma notícia dizendo, você foi livre daquela condenação, não vai mais morrer. Por quê? Porque alguém libertou você. Foi isso que aconteceu comigo e com você, queridos. Porque você creu em Jesus, o que aconteceu? Aquela condenação que estava destinada, aquela culpa, aqueles pecados todos, aquela dívida enorme, impagável que nós tínhamos, Jesus pagou. Ele pagou por mim e por você. Por que, Natália, ele fez isso? Eu não pedi nada. Porque ele veio viver para nos salvar. Porque Deus nos amou tanto que deu seu filho para morrer no nosso lugar. E quem crê vai ser livre dessa condenação. Aleluia! Agora preste atenção. Se isso é a boa notícia que Jesus tem para nós, por que então as pessoas estão no sistema de leis, na legalidade, querendo fazer um monte de coisa para querer ser salvo? Por que, queridos? Porque, que eu saiba, é mais fácil crer e receber em Jesus do que ficar fazendo um monte de esforço, um monte de rituais para poder conseguir a salvação. E como nós lemos aqui, as religiões, o sistema humano de religião quer dizer que você tem que se esforçar bem muito para poder conseguir a salvação. Mas não está ali, não tenho que me esforçar, não, queridos. O seu esforço vai ser de crer e receber em Jesus. Ouvir, primeiro tem que ouvir, porque ninguém vai ser salvo se não ouvir sobre Jesus. E aí Paulo escreve essa carta aos Gálatas, que nós lemos o capítulo 5 todinho, eu e você lemos. E ele diz o quê? Que o evangelho é isso. Evangelho, a liberdade que ele comprou para mim e para você, isso aqui. Ele pagou pela minha e pela sua liberdade. E agora, eu e você, sabe, essa mensagem é para crentes mesmo. Amém. Que já receberam Jesus, diz que são salvos, mas ainda vive ali preso na religiosidade. Como assim? Eu acho que eu não sou salvo, sabe por quê? Porque eu estou congregando todo dia. Sabe, eu acho que eu não vou. Se Jesus voltasse hoje, a gente pergunta para as pessoas, você é salvo? Aí a pessoa diz assim, vixe, pastor, eu acho que eu não estou salvo não. Presta atenção. Você é salvo? Aí a pessoa diz, pastor, eu acho que eu não estou salvo não. Por quê? Diz porque eu não tomei a ceia não sei quantas vezes, e também porque eu nunca mais fui para a igreja. Então essa salvação aí não valeu de nada, a pessoa não entendeu. Porque, querido, se isso limitasse você para ser salvo, o que era que a gente ia fazer? Então por que, Natália, que eu tenho que ir para a igreja?
Porque Jesus disse que era para a gente congregar. Ele disse congregar. Aí hoje eu cheguei aqui, por coincidência, cadê o povo da igreja? Aí eu disse, sabe o que acontece? Olha só o que Paulo disse. Você foi comprado a sua liberdade, ele te deu liberdade para seguir. Porque o que era que o diabo fazia com a gente? Ele escravizava. Repete, diga, o diabo me escravizava. E eu fazia aquelas coisas erradas, não era porque eu era ruim, é porque eu era escrava dele, da natureza pecaminosa que ele colocou em mim. Porque todo mundo pecou. Vocês acham que essas pessoas que estão no mundo aí fazendo maldade, estuprando, roubando, matando, destruindo, é porque as pessoas são ruins? Queridos, as pessoas não são ruins, elas são afetadas por causa do pecado, e o pecado torna elas ruins. Vocês entendem por que é importante entender isso? Porque qualquer pessoa dessas que se converter, aceitar Jesus, Jesus aceita e ela se torna agora uma pessoa justa diante de Deus. Amém. Ou você acha que você era uma peça boa, maravilhosa? Eu não era. Eu não era uma boa peça. Mas Jesus me alcançou e agora Ele está me instruindo a ser cada vez melhor. Vocês entendem? Então, o que acontece? Os Gálatas receberam a mensagem de Jesus. Eles se alegraram. O que? A gente agora pode ser livre em Cristo Jesus? Jesus me libertou daquele sistema de vida. Aí ele disse, foi, Jesus te libertou, agora você é livre. Aí Paulo deixou a igreja lá e ele seguiu viagem para pregar o evangelho em outros lugares. Quando ele estava em outra cidade, lá em Éfeso, ele ouviu falar que chegou um grupo de religiosos na igreja da Galácia, dizendo, o quê? Vocês creram em Jesus e não estão obedecendo a lei, não, a lei de Moisés? Aquela lei que dizia, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não fazer não sei o quê, não fazer não sei o quê, tem que circuncidar. E circuncidar, talvez seja um termo diferente para você, mas era o homem, não tinha que marcar o pênis, cortar aquela pele do prepúcio, todo primogênito tinha que ir lá, pegar aquela pele, que a gente chama de fimose, sei lá, né? Eu acho que é esse termo hoje, e cortar como sinal de circuncisão para dizer que agora pertencia ao povo de Deus. Que negócio doido, ainda bem que não tem mais isso, né? E aí, o que aconteceu? Chegaram os judaizantes, praticantes da lei lá de Jerusalém, lá na igreja que Paulo tinha ensinado que eles eram livres dessa lei. Porque o fim da lei é Cristo. Quando Cristo chegou, disse, para com esse negócio de lei, que agora todo mundo vai ser salvo pela fé em mim. Quem crê em mim será salvo. Acabou essa história de lei. Aí Paulo deixa a igreja lá, vivendo debaixo da direção do Espírito, e eles se alegraram, e eles começaram a crer. Aí chega os judaizantes dizendo que eles tinham que praticar a circuncisão de novo, que eles tinham que obedecer as regras de novo da lei. Aí Paulo, menino, não deu certo não. Ele veio para cima com tudo. Essa carta ele chama eles de insensatos. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem foi que foi ensinar para vocês essas coisas aí? Ele diz, parece uma coisinha mínima. Ai, Natália, o que é que tem? São uma circuncisãozinha. Só que, queridos, quando você obedece uma coisinha de lei, de regra, você está caindo da graça. Você está dizendo, querendo dizer que o que Jesus fez não é suficiente. Então, Deus reuniu a mim e a você aqui hoje nesse culto para dizer que se você tem Jesus na sua vida, você é verdadeiramente livre de todas as coisas. Amém, meninos? Vocês estão ouvindo? Por que você tem que entender isso? A Natália, Jesus é seu, é meu, único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia. Repete comigo, diga, Jesus é suficiente para me limpar, me perdoar e me colocar diante de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você creu e o sangue de Jesus te lavou, então agora você está livre de toda a condenação que você já viveu no passado. Aleluia. A Natália, você está prometendo isso para mim? Eu não. A própria palavra de Deus que garante que se você verdadeiramente nasceu de novo, se você creu em Jesus, você já é livre. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mensagem parece uma mensagem que não empolga tanto. É impressionante como ninguém se alegra com isso. Sabe por quê? Porque, queridos, o que era que eu e você podia fazer com a sessão?
O que era que nós podíamos fazer para ser salvos? A gente podia acender vela, todas as velas do mundo. A gente podia fazer todas as promessas e campanhas do mundo. A gente poderia passar a nossa vida inteira subindo um monte, de joelho, até sangrar, até desgastar o osso. Não salvaria a minha alma. Porque as religiões naturais, como eu li, está dizendo o quê? Que você tem que fazer um monte de coisa para ser salvo. É ou não é, gente? Eu vim de um sistema religioso que dizia que eu tinha que ir toda vez porque eu estava me esforçando para ser salvo. Olha que besteira. Quando Jesus já veio, uma coisa era antes de Jesus vir. O povo era salvo por crer que um dia ele viria. Hoje ele já veio, já está registrado na história. Ele já veio, já morreu, ressuscitou. E agora a nossa salvação é como? Crendo no sacrifício que ele fez e recebendo. Ah, não. Eu perguntei, né, a um parente meu, parente nosso, por que você está indo para esse negócio aí? Eu queria entender, que a gente tem que ouvir as pessoas. Ah, para eu poder ser salvo. Eu disse, mas você sabia que a salvação não é conquistada dessa forma? Ah, mas eu aprendi assim, vovó me ensinou assim, minhas tradições religiosas, minhas tradições antigas dizem que era assim. Eu digo, querida, abre seu coração e a sua mente. Porque vovó e vovô foram para o inferno porque não receberam Jesus, você também vai? Deus está colocando diante das pessoas a oportunidade de serem salvas e elas preferem ficar com os rituais antigos de vovó e de vovô. Porque minha mãe disse que eu nunca deveria sair da minha religião. Pois obedeça sua mãe e vá para o inferno junto. Porque a salvação está posta diante de você, mas você preferiu acreditar no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu avô, da sua tradição religiosa e perdeu a oportunidade da vida eterna. Vocês entendem, gente? Então o que é que eu estou dizendo com isso? Nós somos, a liberdade foi colocada diante de nós, agora somos livres em Cristo Jesus. Livres, verdadeiramente livres, e você não pode se colocar debaixo de jugo de lei. Pastor, o que é que eu faço? Todo tipo de pergunta que você imaginar chega. O que é que eu faço, pastor? Meu marido não quer mudar. O que é que a religião diz? As várias religiões. Olhe, leve a rosa ungida, faça não sei quantas campanhas, faça não sei mais o que, faça mais não sei mais o que, 7 dias de não sei o que, não sei quantas vezes. A religião diz isso. O que é que o Evangelho em Cristo Jesus diz? Ore e creia no poder de Deus e dê um bom testemunho dentro de casa. Ah, pastor, mas aí eu vou ter que dominar minha carne para eu ser mais mansa, mais educada dentro de casa, para eu servir ao meu marido, mesmo ele ainda não sendo essa pessoa tão amigável. Ah, não é melhor eu comprar rosa ungida, não? É mais fácil, poxa. As pessoas acham difícil depender do Espírito e tem as respostas. Elas correm por sistema de regras, o sistema da lei, de novo. Aí querem fazer um monte de coisa, um monte de simpatia gospel, um monte de coisa que não tem fundamento nenhum, que não leva à maturidade, porque não querem se esforçar de viver uma vida dependendo do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus e o poder de Deus é suficiente para mim e você dar um bom testemunho dentro da nossa casa, para que a outra pessoa diga, essa pessoa verdadeiramente mudou. Foi assim que aconteceu comigo. Quando Jesus me alcançou, queridos, eu não era peça boa, mas Jesus começou a ocupar espaço na minha vida, e eu comecei a entender, Deus quer que eu seja diferente, e eu comecei a dizer, Senhor, transforma-me, transforma segundo a tua vontade. E aí o marido que não era convertido começou a olhar e disse, puxa, essa mulher está diferente, vou lá ver o que é isso também. E aí o que aconteceu? Eis aí o pastor. Ele disse, era um pastor e a gente não sabia. Mas se a gente não quer depender do Espírito, é mais fácil eu ficar fazendo um monte de novena, de reza, de promessa, de comprar não sei o que mais ungido, não sei o que, é melhor, mas nunca muda dentro, porque o que o Espírito Santo tem que mudar é dentro de mim. Então esses rituais externos, ele tem aparência de piedade, mas não transforma a vida de ninguém. Aí tem um monte de crente dando um mau testemunho, porque hoje não vai para a igreja toda vez, hoje não vive nos círculos de oração, e não vive nos grupos de oração, e não vive fazendo tal coisa, mas não deixa o Espírito tratar dentro. Então não tem poder nenhum.
a gente vai ficar se submetendo a rituais e leis. Paulo, quando chegou em Coríntios, deixa eu dizer, depois você lê a carta de Paulo aos Coríntios, o povo que havia se convertido, novos convertidos, eles querem que você dê um monte de regra para eles. Porque os novos convertidos, as pessoas que estão no mundo, sabe o que elas acham que é crente? Eles acham que crente é aquele povo que diz, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você não pode beber, você não pode sair, você não pode, agora que você é crente, você... Quando eu me converti, eu achei que alguém ia me levar para um lugar, ia passar a lista do que não podia. Eu pensava que era assim. Ia dizer, olha, Natália, você aceitou Jesus, pois agora você não pode mais usar isso, você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você... Mas não teve nada disso. Mas sabe o que aconteceu? Chegou uma companhia maravilhosa que veio morar dentro de mim, o Espírito Santo, e ele começou a conversar comigo e me dizer o que não combinava mais comigo, agora que eu tinha Jesus. Ei, a Natália, você nasceu de novo e eu sou o Espírito Santo, agora vim morar dentro de você para te ajudar a viver a vida que Deus quer que você viva. E essa pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, essa pessoa que veio morar comigo, ela começou a me instruir e a me conduzir, a abrir os meus olhos, e meu marido é testemunha que dentro da minha casa eu ficava, filho, olha o que a palavra está dizendo, olha que coisa maravilhosa, e eu comecei a ser transformada dia após dia, como até hoje ainda estou sendo, porque sempre tem um nível para a gente alcançar. Nossa expectativa é ficar no nível de Jesus Cristo, filhos de Deus. Mas tem gente que prefere o sistema de leis. Ah, não, eu tenho que rezar não sei quantas semanas de joelho, fazer muito jejum e fazer não sei o quê, e boca no pó, e fazer mais não sei o quê. Aí foca só nas coisas externas, nos rituais, naquelas coisas que parece que é um esforço que você está fazendo, mas não tem o poder de transformar lá dentro. E os Gálatas, esse povo que chegou lá dizendo que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que obedecer à lei, eles começaram a dizer, é verdade, nós vamos então obedecer à lei. E Paulo disse, ei, se vocês começarem a obedecer um tiquinho que seja, vocês vão deixar contaminar tudo, vocês caíram da graça. Porque ou é Jesus, ou não é, ou é a lei. Ou você fica com Jesus e a graça, ou você fica com a lei. Se você quiser obedecer a lei, você vai ter que cumprir toda a lei. Então você vai ter que se esforçar e ser perfeito. Ninguém conseguiu obedecer toda a lei. Ninguém. Mas as pessoas, elas querem, não, tem que obedecer. Então os Gálatas estavam desse jeito. Sabe o que é isso? Lei. De que adianta, querido Jesus, chegar na minha e na sua vida, libertar a mim e a você, e depois você ser preso pela religião. Agora você não pode isso, você não pode aquilo, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar isso, você não pode fazer aquilo. Isso é lei, querido. Então a instrução de Paulo aos Gálatas é a mesma instrução que Deus está trazendo para você. Porque aqui nesta cidade, nesse dia, nesse tempo, nós temos visto como religião tem prendido pessoas. Jesus liberta, aí a religião aprisiona. Jesus quebra os grilhões do pecado, mas ela se prende na religião. A religião prende essa pessoa e ela não deixa a vida do Espírito tratar com ela. Porque, a Natália, se eu sou livre agora em Cristo Jesus, por que eu tenho que dizimar? Porque você é livre. Porque você é livre, ele não forçou. Jesus nunca disse, pronto, te libertei, agora você nunca mais pode errar. Ele disse isso, gente. Ele disse para aquela mulher, vai e não peque mais, porque agora você tem poder contra o pecado. Você não tinha, mas agora eu te dou. Você agora é poderosa, você pode dizer não. Queridos, Jesus nos libertou. Aleluia. Deixa eu dar uma boa notícia para você, você é livre. Aleluia. Ei, você é livre. Livre, querido, você é livre. Livre de quê, Natália? Livre dos vícios, você já foi. Livre de você mesmo. Sabe aquele negócio, eu não consigo. Pois é, agora você é livre de você mesmo, você consegue. Amém. Você consegue. Você consegue porque Ele te capacita. Esse eu não consigo,
Sabe o que significa? Você não quer se esforçar para deixar o Espírito Santo transformar você, porque se deixar, ele faz você conseguir. A gente não quer depender do Espírito, a gente quer algo pronto para a gente só obedecer. Vocês entendem? Aí o povo acha melhor ir comprar rosa ungida, o travesseiro ungido, o que mais que é ungido? Tanta coisa, até vassoura ungida para poder varrer as coisas ruins de dentro de casa. Ei, minha gente, pelo amor de Deus, antes, quando as pessoas, eu estava assistindo a série The Chosen e eu vi que quando uma pessoa ficava endemoniada, não tinha ninguém que pudesse libertar. Antes de Jesus vir, porque não tinha o poder de Deus, ninguém podia dizer em nome de Jesus, saia, não tinha Jesus ainda, né? Não tinha ressuscitado para dar o poder para a igreja. E sabe o que era terrível na antiga, antes de Jesus? Era ser endemoniado, era ser leproso, era ser maldito, porque a maldição da desobediência e do pecado era o quê? Miséria, morte eterna, que era a separação de Deus, e também doenças, todo tipo de doença. Agora Jesus veio, e sabe o que acontece? Muitos crentes que não querem renovar a mente com a palavra, sabe o que é que eles têm que lidar com a carne? Porque a carne, eu não posso dizer em nome de Jesus, sai a carne. Não dá para mandar uma ordem, você tem que submeter a sua carne ao Espírito e deixar o Espírito Santo tratar você. E você muda. Sabe aquela situação que você disse que não suporta? Quando você muda, a situação muda. Porque é a gente que vê diferente, é a gente que lida diferente, é a gente que transforma a nossa própria vida, porque a capacidade que nós não tínhamos, Ele agora nos deu, e a gente pode transformar. E quando eu e você mudamos, as coisas à nossa volta mudam. Então, sabe aquele povo intolerante que você diz que é chato que está? Então, quando você muda a sua concepção e o seu comportamento, e você tolera as coisas dele por amor ao Senhor, eles vão começar a ver que você é realmente diferente. Rapaz, pense numa pessoa diferente. Sabe aquela pessoa que atira? Vocês viram que na mensagem, na versão A Mensagem, lá em Gálatas 5, onde nós lemos, você ainda está em Gálatas? Lá no versículo 22, 23, vai falar do fruto do Espírito. Ele diz que se você vive uma vida com Deus, o que vai começar a observar na sua vida é fruto, como se fosse brotando da sua vida coisas maravilhosas: mansidão, domínio próprio, alegria, paz, amor. Não foi assim? É porque eu estou em outra versão, deixa eu ver, 22. Gálatas 5, 22 e 23, eu acho que vai falar sobre isso, se eu não me engano. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas paixões. Ah, não, é esse aqui. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aí é quem tem uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Quem deixa o Espírito Santo tratar com você. Quem deixa o Espírito Santo lhe confrontar e dizer: rapaz, você anda muito esquentadinho ou muito esquentadinha. O que é que você faz? Ele diz: o Espírito Santo, eu estou tão estressada, eu ando tão assim, todo mundo está falando. Será que sou eu, Senhor? A gente acha que não é a gente não, viu? É os outros que tiram a gente do lugar, né? Você é assim também, gente? Você acha assim: ah, não é que eu sou estressada, é que as pessoas aqui são chatas. Ou seja, você transfere a responsabilidade para os outros. Mas deixa que é a gente, porque quando eu me transformo, a chatice das outras pessoas, por mim, é a chatice dela, não diz sobre mim, diz sobre ela. Então você se comporta diferente. Então quando a gente deixa Deus guiar a nossa vida, aquilo que era terrível, Ele vai começando a transformar. Só que uma vida guiada pela própria vontade produz na gente aquele monte de coisa feia que a gente viu antes. Que aqui era assim a nossa vida: bebedeira, sexo de todo jeito, sem compromisso, não queria responsabilidade nenhuma, eu só quero prazer. Bebedeira, festanças desregradas, consumo exagerado. Ai, eu estou tão estressada, acho que eu vou comprar para desestressar. Isso é porque falta o que? Domínio próprio.
A gente não está satisfeito nunca. As pessoas nunca são. Eu nunca tolero as pessoas. Eu tenho paciência com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Olha, hoje eu estou por aqui, viu? Eu não tenho paciência para ninguém. O que é isso? A natureza humana dominando a carne, dominando. E o que a gente faz, a Natália? A gente precisa se retirar e ir botar o Senhor. Tirar o seu momento do secreto, fechar a porta do seu quarto, abrir o coração, ser sincero e dizer: Espírito Santo, estou aqui na sua presença agora porque estou estressado. Olha, se eu não mudar esse negócio aqui, parece que eu vou degolar alguém. Gente, a gente precisa ser sincero. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Agora, a gente quer ter uma aparência de controle. Quando vai diante do Senhor, querido Deus, amado Pai, o Senhor é tão bom. Mas não mostra que está estressado, que está precisando da ajuda do Senhor. Então, o que é que nós não conseguimos? Não conseguimos deixar o Espírito Santo transformar, gente. Seja sincero. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é seu melhor amigo. E ele fala, ele cuida de você. E ele quer te levar ao crescimento. Amém? Tudo bem, gente? Então, quando é que nós precisamos entender que somos livres? Agora que você é livre. Olha para mim, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Livre da condenação, livre do medo, livre do pecado, livre da aprovação das outras pessoas. Lembra aquela história de: fulano não me aceita, por isso eu não estou tão bem, porque me rejeitaram? A gente é livre disso também. Glória a Deus. Porque tem um que nos aceitou. Jesus morreu por nós. E isso é suficiente, querido, para a gente viver bem. Amém. Porque, queridos, a gente não vai agradar as outras pessoas todas, não. Você só precisa entender que Ele se agrada de você. E as outras pessoas, Natália, você vai se esforçar para ter paz com todo mundo. A Bíblia diz que no que depender de você, tenha paz com todos. Então você não queira que as pessoas te aceitem, não. Deixa que elas vejam um fruto brotando diferente. Aí elas vão dizer: menina, mas tu tá tão diferente, viu? Aí elas vão se aproximar. Mas quando a gente quer contar para as pessoas que agora eu mudei, agora eu estou diferente, as pessoas dizem: mudou, quer é ver. Deixa o Espírito Santo tratar e deixa as pessoas verem. O fruto vai chamar a atenção. Sabe quando a gente está quando tem muita gente estressada e você em paz, ela se incomoda. Como assim? Você não vai dizer nada não, Não vai se estressar também não? Não, eu estou em paz, eu estou com o Senhor Jesus. Aí elas estão estressadas porque elas não conseguem ficar em paz. E elas querem tacar pé de você para tomar o fruto, para derrubar aquele fruto, para elas comerem também. Elas querem o fruto que você tem. Então entenda, não é sobre você, é sobre a outra pessoa. O seu esforço, querido, é brilhar, deixar a luz brilhar, deixar que Jesus lapide você, que a palavra trate com você, porque você vai brilhar tanto, que Deus vai pegar você que brilhou tanto, vai botar no pedestal para todo mundo ver como você mudou. Mas deixa que Ele te leve. Não fica querendo contar com as pessoas que você já mudou. Oi, da agora em diante, eu sou crente. Olha, é feio demais as pessoas andarem por aí dizendo que é crente e dando mau testemunho. Então é melhor você não dizer não. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixa o Espírito Santo tratar. Só diga que você é crente se de fato você anda vivendo segundo a palavra, porque senão vai ser um mau testemunho. Queridos, a gente está sendo tratado. Um dia eu estava na loja e eu me escandalizei. Eu estava numa loja no provador, provando umas roupas, e chegou uma moça no caixa. Eu estava comprando umas roupas porque ela era pregadora, ela ia para a igreja, queria se vestir bem, e é lindo, maravilhoso, tudo bem. Só que ela fez um pix e a moça disse assim: fulana, depois que ela saiu, o dinheiro saiu da tua conta porque aqui não entrou. Será que você pode passar aqui para a gente conferir? Essa mulher veio, eu ainda estava dentro do provador, mas ela veio com cobras e lagartos. Você está desconfiando da minha índole? Eu sou crente. E eu acho que vou sair mais do provador. Eu não vou sair mais do provador porque eu não quero ver a vergonha alheia. Eu sou pregadora. Eu não estou aqui para roubar nada de ninguém. Eu disse: gente, ninguém falou de roubar. A moça só falou que queria conferir se o Pix ia realmente entrado. E eu fiquei com tanta vergonha que eu tomara que ninguém sabe que eu era crente também, porque senão vai dizer: olha, tá vendo como são esses crentes? Eles dão carteirada, eu sou crente.
tão calmo, você é tão tranquilo, eu ainda vou chegar nesse nível, aleluia, será amém, gente? A gente chega, mas não sai por aí dando carteirada. Olha, não fala assim comigo, não, que eu sou crente, viu? Jesus vai pesar a mão. Então, querido, deixa esse sistema de regra e deixa São Jesus tratar com a gente. Jesus é quem arrocha a gente bem bonitinho. Ele vai dizer que você estava querendo se aparecer. Você estava falando aquilo, mas você estava sendo arrogante. Aí você diz, ai Senhor, eu estava sendo arrogante. Ainda, Senhor, ainda, vamos lá tratar a carne. Fique calada em algumas ocasiões. Ele vai falar com a gente e você vai fazer o quê? Certo, Senhor. Certo, Senhor, você veio morar em mim para me levar ao melhor. Sabe naquele dia que você está na internet e aí chega aquela imagem, pá! Aí você diz, eita, vou olhar. Mas é uma imagem que vai trazer pecado para você. Ou é uma cena de sexo, ou uma mulher pelada que vai aí deixar os homens tudo. Não faça isso. Porque eu tenho certeza, o Espírito Santo dentro de você vai dizer, não clique, não olhe, não precisa. Você não precisa mais disso. Esse tempo passou. Você era escravo dessas coisas, mas agora eu te libertei. E você consegue ficar longe disso. Você consegue ficar sem isso. Amém, meninos? Então, no momento em que você está diante da tentação, você se lembra, eu sou livre dessas coisas. Eu agora sou verdadeiramente livre. E você não precisa fazer. Você tem que ler Bíblia. Você tem que ir para a igreja. Tem que dizimar. Tem que congregar. Tem que servir. Tem todas essas coisas. Mas por que você faz isso? Porque você é livre. Glória a Deus. Você não faz isso porque Deus vai pesar a mão. E nem para ser salvo. E nem para ganhar pontos com Deus. Ninguém ganha ponto com Deus fazendo essas coisas. Sabe como é que a gente ganha ponto com Deus? Obedecendo a palavra. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. É a prova de que você ama a Deus. É quando você obedece, porque a palavra dele está dizendo. Então, fica tranquilo que você agora é livre. Amém? Livre para segurar a língua dentro da boca e não precisar dizer nada para ninguém, nem se justificar. Não precisa discutir, porque obras da carne eram dissensões, discussões. Eu sempre tenho que argumentar, mas não era isso que eu queria dizer. Aí começa aquela briga, aquela confusão. O outro diz, ah, mas você não sei o que. Outro, mas você não sei o que. Você não está entendendo. Isso tudo é dor de carne. Carne, que a gente vai deixando a vida no Espírito trazer tranquilidade, paz. O outro não entendeu, fica calado, deixa ele sem entender mesmo. Depois ele volta e pede desculpa. Me desculpa, eu fui rude com você, eu fui grosso com você, eu não deveria lhe ajudar assim. Quando, querido, nós fazemos isso, nós estamos deixando a vida do Espírito. Fica calada, querido. Fica calada, mulher. Fica calado, marido. Até os colegas de trabalho, até com os filhos da gente. Às vezes a gente se torna tão chato. Só falando. Dissensões. Se você não sabe o que significa esse monte de palavra que está lá em Gálatas, é tanta coisa, gente. O Espírito Santo me levou a estudar. Fiz um estudo aprofundado daquilo e fiquei escandalizada com os pecados do temperamento. Eu disse, o Espírito Santo, leia Gálatas 19. Espírito Santo, isso aí é a obra da carne. E ele, leia, minha filha, leia de novo com atenção. Pastor, né? O Espírito Santo. Mas ali é idolatria, feitiçaria, ele leia mais. Eu disse, aí vinha dissensões, divisão, contenda. Eu disse, bicho, o que é isso? Ele estude. Quando eu fui estudar, tinha a ver com temperamento. Queridos, a gente peca pelo nosso temperamento desregrado, pelo temperamento descontrolado. E ele disse, agora você tem domínio para controlar seu temperamento. Amém, menino? Então você é livre dessas coisas também. Na hora que vier a vontade de discutir, de brigar, de zoar, você vai dizer, eu não faço mais parte dessas coisas, não combina mais comigo, amém? E assim você vai deixando a vida no Espírito e conduzindo você, porque somente Jesus é suficiente. Repete uma frase que tem que virar uma hashtag. Jesus mais nada é igual a tudo. Fala aí. Jesus mais nada é igual a tudo. Vocês entenderam? Jesus mais nada é igual a ter tudo. Tudo que você precisa. Agora diga o contrário, diga Jesus mais tudo é igual a nada.
Se eu tenho Jesus e quero fazer o tudo, a rosa ungida, a promessa, a não sei o que, a vela, a não sei o que lá, subir um monte, para poder ganhar a povo de Deus, tudo isso não vai dar em nada, porque ou você tem Jesus, ou você tem um sistema de leis, ou você tem a graça de Deus, ou você tem um sistema de leis. Então decida ficar só com Jesus, porque Ele é poderoso o suficiente para preparar você, para confrontar você, para endireitar você, para limpar você, para deixar você pronto para estar na presença de Deus, como se nunca tivesse pecado. Vocês entenderam? Jesus, mais nada é igual a tudo. Ele pode estampar numa camisa e andar com ele por aí um pouco. Não? Jesus, mais nada é igual a tudo. Uma equação perfeita. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho Jesus, eu não preciso estar criando novos sistemas para ficar de bem com Deus, porque Ele já resolveu tudo para nós. Amém? Então, Gálatas, esse é o livro da liberdade. Eu quero convidar vocês a acompanhar o devocional. Começamos a leitura de Gálatas, o devocional da igreja. Nós começamos esse estudo aqui lá. E você vai entender, queridos, que se nós vivermos como o povo da Galácia, que logo quer, vixe, então acho que eu estou com Jesus, mas eu ainda tenho que fazer um monte de promessas assim aqui, sabe, para poder melhorar a minha vida com Deus. Você está pendendo do legalismo e você está caindo da graça. Então fica com a graça, fica com Jesus, porque Jesus é suficiente para tratar comigo e com você. E se você entender assim, Ele vai levar você ao mais alto nível, querido. E você vai brilhar tanto que Deus vai ter que pegar você e colocar você num lugar bem alto para você brilhar muito, muita gente vê, porque esse é o objetivo. Mas Ele não vai colocar eu e você lá se você quiser se esforçar para brilhar. Então você deixa Ele brilhar. Sua função é só brilhar bem muito, deixar com o Espírito Santo. Querido, faz aquele esforço. Na hora que vier a vontade de brigar, de suar, você se lembra, o Espírito Santo vai lembrar você, não precisa disso. Então quando você deixar a vida do Espírito te controlar, você vai crescendo, daqui a pouco você está sendo chamado para pregar e ensinar para outras pessoas como foi que você viveu desse jeito. Como foi? Você vai dizer, foi Jesus que me transformou. Amém? Porque senão você vai dizer, oxe, eu fiz mais não sei quantas campanhas, meu filho, eu fiz mais não sei quantos dias de jejum, meu filho, oxe, eu fiz mais a Bíblia toda, meu filho. Aí a glória é de quem? Sua, e não de Jesus. Então toda a glória tem que ser dele. Amém, meninos? Você recebeu essa palavra, guarda ela no seu bom depósito, porque o Senhor está dizendo para mim e para você que agora você é livre e é para você brilhar no meio dessa geração corrompida e perversa. Você vai ser diferente lá, porque você tem Jesus. Amém? E a vida no Espírito vai ser o seu testemunho, e aquilo que o Senhor vai orientar você para fazer, você vai obedecer. Amém? Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus para deixar Ele entrar na terra? Tem que fazer? Tem que fazer. Se você nunca tomou a decisão de entregar a vida para Ele, você ainda não é casado com Ele, não tem aliança de compromisso. Então, estou brincando. A aliança de compromisso você coloca no dia que você faz um compromisso com Ele, não é verdade? Então, se você nunca fez essa aliança de compromisso com Ele, você nunca fez um compromisso público de dizer, Jesus, agora eu sou sua e o Senhor é meu, e agora é nós que vamos, o relacionamento agora é eu e o Senhor, você tem que fazer esse negócio, essa confissão. Por quê? Porque Ele não força a barra. Ele não vai querer casar com uma pessoa que não quer casar com Ele, tá entendendo? Então Ele quer fazer essa pergunta, você quer? Se você quiser, você pode fazer isso hoje, nós vamos fazer uma aliança. Todo mundo salvo aqui, gente? Se você é salvo, levanta a mão, quero ver se tem gente salvo mesmo. Aleluia! Se você é salvo, meu filho, se você diz que é, porque o Espírito de Deus todo testificou dentro de você que é. Porque quando a gente pergunta a alguém que não é salvo, ele nunca tem a ousadia de dizer, eu sou salvo. Quem diz é porque é. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, essa palavra era para você, salvo mesmo. Não deixa se escravizar por nenhum sistema de ordenanças, de leis, de não pode, de isso, daquilo. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Ele vai te ensinar o que pode e o que não pode. Amém? É Ele quem vai tratar com você. Ele está dentro de você para te conduzir a ser a melhor versão de você mesmo. Então você vai se melhorando e não é
vai. Amém? Glória a Deus.